Olá, meus amigos. Hoje eu quero fazer uma reflexão sobre a vontade das pessoas. Eu tenho observado que as pessoas parecem que elas são impelidas a fazerem coisas que depois elas vão ficar frustradas, elas vão se arrepender e que vai trazer um vazio na vida delas. Esses dias lá na nossa escola, nós resolvemos fazer uma festinha e combinamos de levar algo para comer, refrigerante. E aí tinha um grupo de pessoas, dentre eles, alguns que já obedeceram a palavra, já tiveram contato com a palavra. E essas duas pessoas, eu comecei a observar que elas estavam meio inquietas. Falei, deve ter alguma coisa esquisita ali. E aí eles estavam planejando trazer bebida alcoólica para dentro da sala de aula, mesmo sabendo que é proibido. Eu fiquei pensando, como é que pode, né? As pessoas parecem que só pendem para o lado da malignidade, para o lado do mal. Sabe que ali é um lugar de estudo, nós estávamos ali para confraternização, mas eles parecem que não estavam felizes daquelas coisas inofensivas que nós levamos lá, refrigerante, bolos, torta, coisas gostosas, mas eles não estavam felizes. Parece que tinha algo dentro deles que impelia eles para fazer o que não deveria. E aí o que eu fiz? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou sair fora disso. Eu vou sair fora antes que eles comecem a se embriagar aqui e vai trazer problema para nós. Aí eu saí antes das comemorações, fui embora, fiquei quieto, não falei nada e saí fora deles. E aí meditando aqui na palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 8 e no versículo 32 e o versículo 34. 32 diz assim: responderam-lhe, diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora no 34, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então a palavra de Deus está dizendo que as pessoas que cometem pecado, elas é serva, é escravo. O interessante é que o escravo do pecado, ele não tem vontade. A vontade dele, aliás, a vontade dele é tipo uma escravatura. Às vezes ele sabe que é errado, ele sabe que vai trazer problema, mas ele persiste, ele vai. Eu quero ler um outro texto aqui muito interessante. Por que as pessoas fazem coisa que depois elas se arrependem? Por que será que elas cometem o pecado? Aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26, as escrituras diz assim: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então aqui está dizendo que a vontade desse pessoal está preso à vontade de Satanás. E o interessante é que quando a pessoa é escrava do pecado, ela não percebe. Parece que ela toma uma anestesia na própria consciência, que ela acha que é ela que está decidindo aquilo. Mas no reino de Deus é diferente. A palavra de Deus fala que nós também somos escravos. Escravo da verdade. Mas a escravatura do nosso Deus, ela é diferente da escravatura do diabo. Porque o nosso Deus, ele deixa nós livres para nós fazermos o que quisermos com a nossa vontade. Eu me lembro que antes de eu aplicar a palavra, de me converter de verdade, quantas vezes eu sentia aquela vontade de cometer um pecado e ficava aquela luta, vou, não vou, e ia, e acabava cometendo o pecado e vinha aquela grande frustração,
vinha aquela chateação muito grande. Então, eu era um escravo, embora eu não quisesse cometer aquilo, mas tinha uma força maior dentro de mim. Eu acredito que talvez até com você aconteça isso. Você às vezes não vou. Por exemplo, está chegando agora, final do ano, é época de nós renovarmos os nossos votos, de melhorar a nossa vida, de ser melhores pessoas. Mas eu garanto para vocês que a maioria não consegue cumprir. Somente no quesito da espiritualidade, de se tornar uma pessoa melhor. Por quê? Porque a vontade dela, ela é escrava do pecado. Então, meu ouvinte, a diferença de ser escravo do nosso Salvador e escravo do pecado é que o nosso Salvador, embora eu me aflinjo, às vezes, para mim fazer a vontade dele, mas a consequência é duradoura, é diferente. O prazer é maior do que o prazer de quem comete o pecado. Porque quem comete o pecado, o prazer é imediato, é instantâneo. Mas depois passa muito rápido. Fica tempos e tempos com aquela frustração. E às vezes, para poder preencher aquela frustração, ele comete outro pecado. Era assim comigo. Enquanto que com Deus, a vontade de Deus, você fica naquela luta, faço ou não faço. Aí quando sua vontade sobrepuja a vontade da tentação, o prazer é tão grande, é tão gostoso, que ele é duradouro. Você está entendendo a diferença? Mas o nosso Salvador, ele não escraviza a minha vontade. Ele deixa eu livre. Por isso que ele disse aqui, ó, e conhecereis a verdade vos libertará. E aí, o nosso Senhor, Jesus, ele estava conversando com os judeus, e os judeus disseram para ele assim, no versículo 33 do capítulo 8, respondeu-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? E aí foi que o nosso Salvador falou para ele que eles cometiam pecado, por isso eles eram escravos do pecado. E você, meu amigo, você, minha amiga, você é escravo do pecado, você faz algo que você depois se arrepende. Eu me lembro quando eu era escravo do pecado, cometi o pecado, depois me dá uma tristeza tão grande, uma frustração. Eu conheci uma pessoa que às vezes nós pecava junto, a pessoa chorava, tudo. Chorava, lamentava, prometia que não ia fazer, mas fazia tudo novamente, porque era escrava do pecado, eu era escravo também. Então, mas nós que somos livres, libertos, eu mesmo quando eu fui liberto, eu achei que nunca ia parar, nunca ia conseguir vencer o pecado. Mas aí quando eu conheci a verdade e me libertou, hoje eu olho para o meu passado e vejo o que é ser livre. O que é você ter uma liberdade, a vontade própria. E quanto mais eu sirvo o nosso Salvador, ao nosso Deus, mais Ele me proporciona paz e felicidade. Porque o prazer do mundo, ele é carnal. Ele só vai pela carne. Ele não é uma paz de espírito. Ele não é uma paz interior. A paz do mundo, ele é carnal. É uma satisfação tão efêmera, que passa tão rápido, que não vale a pena. Mas se você se converter, se arrepender dos seus pecados, você quiser que o Filho verdadeiramente te liberte, você vai parar com toda sorte de pecado. Porque para o nosso Salvador, para Ele te libertar, não importa o pecado. Para Deus não existe dificuldade do tamanho do pecado. Para nós que é difícil. Às vezes, por exemplo, as pessoas falam que o homossexualismo não tem cura. Tem sim. Porque o homossexualismo está na vontade dele. Essa é a verdade. Ele é escravo do pecado. É um pecado muito forte. Assim como aquele que rouba, que tem a compulsão para roubar, aquele que tem a compulsão para atrair, para mentir, é uma vontade. Então, a vontade do homossexual, ele é escravo. E ele fica
mal pra caramba, porque ele não consegue, ele tem algo que não está encaixando ali. Mas quando ele quiser ter conhecimento da verdade, lá Deus fala que essa vontade, que ele é escravo, ele vai ser liberto. Aí ele vai estar livre. Ele vai estar livre para poder escolher se ele vai cometer o pecado ou não. Eu mesmo estou livre para cometer o pecado se eu quiser. Mas eu não quero, eu não gosto. Perdi o prazer. Mas aqui, o problema é que as pessoas não querem, elas querem se libertar, mas não querem se entregar. Então, meu ouvinte desta palavra, você que está me ouvindo, se você se arrepender de verdade, você vai travar uma luta. Se você não lutar, você começar a lutar, se arrepender e lutar, Deus vai te dar força para você vencer qualquer tipo de pecado na sua vida. Não importa o grau de pecado que é, mas se você se arrepender realmente, como eu fiz, eu me arrependi de todos os meus pecados, pedi perdão, falei para Deus me dar força, que eu não tinha força para vencer, e Ele me deu, e hoje já tem anos que eu já estou livre, tem anos que eu vivo a liberdade. Às vezes alguém chega para mim, mas é tão difícil, eu falo, mas como que é difícil? Difícil é essa vida que você está levando, difícil é você ser escravo, do jeito que você está. Muitos dizem, mas é muito difícil, tem aquele negócio, a gente não consegue. Eu fico olhando para ele, falando, rapaz, você não conheceu o verdadeiro evangelho. Você não conheceu a liberdade plena de Deus. Porque a liberdade plena, ela te liberta. Ela muda totalmente a tua vida. E muitos deles são apenas convencidos. São pessoas que se convenceram que não podem fazer aquilo. E aí, menos tempo, mais tempo, você vai cair. Elas não nasceram de novo. Elas não têm um novo homem dentro dela. Por isso que ela peca, por isso que ela cai. Porque o velho homem está lá. Com todos os seus pecados, com a sua natureza. A palavra de Deus fala que nós temos que ter a natureza de Cristo. Como é que eu tenho a natureza de Cristo? É observando a palavra dele. É me afastando do pecado. Não me expondo ao pecado. Então, você está recebendo esta palavra. Não é por acaso. Talvez você é escravo. Você promete durante o ano que você vai servir a Deus e não consegue. Mas se você seguir esses conselhos aqui pequenos, vai ter um grande resultado na sua vida. Pense nisso.